Olá, a paz do Senhor e de Santa Rita de Cássia, de Santa Dulce dos Pobres, esteja convosco. Sejam bem-vindos ao canal Medicine Carvalho. Sou Sandra Carvalho, sou médica e hoje, dia 8 de agosto de 2025, dou continuidade à minha história no mundo digital. Hoje tratarei do tema que correlaciona a qualidade de vida e saúde e o tema será poluição do ar e consultas de pré-natal e prevenção. Peço que se inscrevam no canal para me ajudar e que também deixem um like. Assim, nós vamos iniciar colocando que o reconhecimento de que os níveis de poluição do ar ambiente podem produzir efeitos adversos na saúde humana tem motivado um amplo debate sobre o tema poluição do ar e pré-natal. Os primeiros estudos que examinaram a associação entre poluição do ar atmosférico e saúde humana datam da primeira metade do século XX e relataram um aumento significativo na morbidade e mortalidade em cidades e países desenvolvidos. Estudos recentes têm demonstrado a associação entre poluição do ar e baixo peso ao nascer. Neste estudo, que nós vamos conversar um pouco sobre ele no decorrer desse vídeo, foi observado prevalência de baixo peso ao nascer de 7,5%. O baixo peso ao nascer tem correlação com a morbimortalidade, bem como o número de hospitalizações. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o baixo peso ao nascer é o fator mais importante na sobrevivência infantil. Pois o peso ao nascer é um importante indicador de saúde de uma população e está associado a um grande número de fatores, tais como idade gestacional, gravidez múltipla, alta paridade e doenças intercorrentes da gestação, como a pré-eclâmpsia. Estudos tentam estimar no Brasil e no mundo o risco que a exposição à poluição do ar no período pré-natal pode proporcionar para o baixo peso ao nascer, que no caso aqui a gente vai colocar como BPM, baixo peso ao nascer. Estudos ainda tentam associar a poluição do ar com o risco de malformação congênita. O nível de baixo peso ao nascer nos países em desenvolvimento está em torno de 16,5%. É mais do que o dobro do nível de regiões desenvolvidas, que é em torno de 7%. Os resultados do presente estudo, desse que nós estamos discutindo, no qual eu me baseei para fazer esse vídeo, permitem concluir a existência de associações significativas entre o baixo peso ao nascer e a poluição do ar pelo CO2 no primeiro trimestre de gestação, a partir da análise de variáveis ditas fatores de risco para o baixo peso ao nascer e fatores protetores para o baixo peso ao nascer. Fatores de risco para o baixo peso ao nascer. Nós temos a via de parto, a prematuridade e a exposição ao CO2 acumulado no primeiro trimestre de gestação. A exposição ao CO2 acumulado no primeiro trimestre de gestação leva à prematuridade. E a prematuridade, por sua vez, é um dos importantes fatores de risco do baixo peso ao nascer. Em relação à via de parto, nós temos aqui que o parto em domicílio é importante como fator de risco e a idade gestacional abaixo de 32 semanas também é importante. E os fatores protetores para o baixo peso ao nascer, o que vamos falar? Então nós temos o sexo do recém-nascido, temos como fator protetor o sexo masculino, a idade materna, temos aí maior que 29 anos, a idade gestacional e a escolaridade são bastante importantes como fatores protetores. Então, uma idade gestacional muito protetor, acima de 32 semanas,
ou maior que 37 também. Número de consultas no pré-natal maior que 7. A cor da pele parda e a escolaridade maior que 12 anos. Então foi constatado que a maior idade gestacional e a escolaridade são fatores importantes como fatores protetores para o baixo peso ao nascer. Então nós temos que este vídeo ele vai tratar. Qual é o interesse de colocar esse vídeo? Esse vídeo vai tratar de prevenção ao baixo peso ao nascer. Então, prevenção através de consultas do pré-natal e evitar a exposição à poluição do ar, principalmente no primeiro trimestre de gestação. Então, o interesse é exposição à poluição do ar para queimadas, né, ou por queimadas. Faz mal à gestante e ao bebê? E a resposta é sim. E como saber? Nós vamos saber através da investigação clínica, no caso é ginecologia e obstetrícia, exames e consultas com especialistas. E o que fazer? Aí nós vamos fazer o acompanhamento com especialistas e a equipe de especialistas. Então nós temos uma equipe multidisciplinar que vai auxiliar nesse o que fazer. E como fazer essa prevenção dessa exposição à poluição do ar por queimadas? Primeiro, tem que reduzir os focos de queimadas, que são altamente maléficos para a gestante, principalmente no primeiro trimestre de gestação. E de que forma se faz essa prevenção? Aí é através do Ministério do Meio Ambiente e do Poder Público Federal. E como fazer essa prevenção? Nós vamos ter aí uma redução dos fatores de risco, como nós colocamos os fatores de risco, citamos anteriormente, e temos um aumento dos fatores protetores, como foram citados anteriormente. Então, a exposição a material particulado no segundo trimestre demonstra um efeito deletério. O número de foco de queimadas apresenta significância para o baixo peso ao nascer e apresenta efeito deletério no primeiro trimestre de gestação. Então, é necessário reduzir esses focos de queimada. A prematuridade é um fator importante para o baixo peso ao nascer. Então, é interessante que se faça mais de 7 consultas de pré-natal. Então, é necessário que se tenha especialistas e uma equipe profissional apta a desenvolver essa função de acompanhamento aí desse pré-natal e dessa paciente, né, dessa gestante aí, que pode ser colocada até como gestante de alto risco. É a variável, ou a prematuridade, é a variável que mais influenciou, ou que mais influencia no baixo peso ao nascer. Então, as queimadas são responsáveis pela emissão de poluentes no ar, como o CO2, e material particulado, assim como a queima de combustível fóssil por veículos e indústria também são responsáveis por emissão de poluentes. E sim, então, nos últimos 20 anos, a literatura ela associa a poluição do ar com diversas doenças e grupos de riscos, gestantes, idosos e crianças. Este estudo revelou associações significativas entre o baixo peso ao nascer e a poluição do ar pelo CO2 no primeiro trimestre de gestação. Corroborado esse dado por resultados de estudos mais amplos realizados na Inglaterra no ano de 2024. O baixo peso ao nascer, que é um peso inferior a 2.500 gramas, pode expressar o ritmo do crescimento intrauterino ou a prematuridade, que é o tempo gestacional inferior a 37 semanas, e esses dois fatores, tanto esse crescimento intrauterino, essa prematuridade, pode ser vista no acompanhamento das consultas do pré-natal. O baixo peso ao nascer é o principal determinante de mortalidade neonatal, pós-neonatal e infantil, e responsável também pelo aumento das hospitalizações. Quanto menor o peso ao nascer,
maior a probabilidade de morte precoce e maior a probabilidade de hospitalização. Sabendo que a poluição do ar possui relação direta com agravos à saúde humana, tanto em idosos como crianças, que são os grupos de risco, como em gestantes, obter informações sobre esta relação é importante para definir condutas, para fazer a prevenção e estabelecer ações para interrupção dessa cadeia causal, para a busca de estratégias para sua prevenção, tanto para o aumento de consultas com especialista, quanto para a redução de focos de queimadas, medidas preventivas de prevenção do baixo peso ao nascer, relacionadas ao aumento de fatores protetores para baixo peso ao nascer e a redução de fatores de risco para o baixo peso ao nascer. Em relação ao aumento de fatores protetores para o baixo peso ao nascer, aumento das consultas de pré-natal. E a redução de fatores de risco para o baixo peso ao nascer, redução de focos de queimadas. Foram implementadas pelo governo do presidente Lula, que é um governo sempre atento às necessidades das populações mais necessitadas de cuidados. Com isso, nós parabenizamos aqui o presidente Lula pela tomada dessas medidas protetoras de queimadas e dessa forma do baixo peso ao nascer. Obrigada por estarem comigo até o momento. Peço que assistam os vídeos do canal @Medicine Carvalho. Deem um like para que o YouTube saiba que vocês gostaram do conteúdo. Façam comentários e compartilhem os vídeos para que essa corrente do bem de multiplicadores de ações de prevenção do canal Medicine Carvalho se multiplique e para que eu possa continuar postando e ampliando conhecimento sobre prevenção, né? Porque esse canal fala sobre prevenção. Obrigada por estarem aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo e peço que façam uma maratona no meu canal e vejam todos os vídeos que foram colocados no canal sobre prevenção. Obrigada e até o próximo vídeo.